A paz do Senhor Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu sou o Diácono Dom Firmino e esse é o canal Porta Estreita, um canal criado para levar o conhecimento, a palavra de Deus, através da leitura da Bíblia Sagrada. Querido irmão, irmã, convido-os a estar acompanhando através deste canal a leitura da Bíblia Sagrada. Faremos a leitura desde o livro do Gênesis até o livro do Apocalipse, sendo feita a leitura diária de 5 capítulos da palavra de Deus, com o propósito de adquirir o hábito da leitura diária da palavra. Se não for inscrito nesse canal, inscreva-se, curta, comente e compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas. Faremos a leitura do livro das Lamentações de Jeremias, do capítulo 1 ao capítulo 5, que é o último capítulo do livro de Lamentações. Vamos orar? Deus, eterno e Pai Todo-Poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo eu oro. Abençoa, Senhor, a cada irmão e irmã que entrou nesse canal para acompanhar a leitura da Bíblia Sagrada. Cobre-nos, Senhor, com sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo e livra-nos de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. O livro das Lamentações de Jeremias, capítulo 1. A desolação de Jerusalém. Como está sentada solitária aquela cidade, antes tão populosa, tornou-se como viúva, a que era grande entre as nações, a que era princesa entre as províncias, tornou-se tributária. Chora amargamente de noite e as suas lágrimas lhe correm pelas faces. Não tem quem a console entre todos os seus amantes. Todos os seus amigos se houveram alevosamente com ela, tornaram-se os seus inimigos. Judá passou em cativeiro por causa da aflição e por causa da grande servidão. Ela habita entre as nações, não acha descanso, todos os teus perseguidores a alcançam entre as suas dificuldades. Os caminhos de Sião pranteiam, porque não há quem venha à festa solene. Todas as suas portas estão desoladas, os seus sacerdotes suspiram, as suas virgens estão tristes e ela mesma tem amargura. Os seus adversários têm sido feitos chefes, os seus inimigos prosperam, porque o Senhor a afligiu, por causa da multidão das suas transgressões. Os seus filhinhos foram para o cativeiro na frente do adversário, e da filha de Sião já se foi toda a sua formosura. Os seus príncipes ficaram sendo como corços que não acham pasto e caminham sem força diante do perseguidor. Lembra-se Jerusalém nos dias da sua aflição e dos seus exílios, de todas as suas mais queridas coisas que tivera desde os tempos antigos, quando caía o seu povo na mão do adversário e não havia quem a socorresse. Os adversários a viram e fizeram escárnio da sua ruína. Jerusalém gravemente pecou, por isso se fez errante. Todos os que a honravam a desprezaram, porque viram a sua nudez. Ela também suspira e volta para trás. A sua imundícia está nas suas saias. Nunca se lembrou do seu fim, por isso foi surpreendentemente abatida. Não tem consolador. Vê, Senhor, a minha aflição, porque o inimigo se tem engrandecido. Estendeu o adversário a sua mão a todas as coisas mais preciosas dela, pois ela viu entrar no seu santuário as nações, acerca dos quais mandaste que não entrassem na sua congregação. Todo o seu povo anda suspirando, buscando o pão. Deram as suas coisas mais preciosas a troco de mantimento para restaurarem a alma. Vê, Senhor, e contempla que sou desprezível. Não vos promove isto a todos vós que passais pelo caminho? Atendei e vede, se há dor como a minha dor, que veio sobre mim, como que o Senhor me afligiu no dia do furor da sua ira. Desde o alto enviou fogo aos meus ossos, o qual se assenhoreou deles. Estendeu uma rede aos meus pés, fez-me voltar para trás, fez-me assolada e enferma todo dia. O jugo das minhas transgressões está atado pela sua mão, elas estão entretecidas, subiram sobre o meu pescoço e ele abateu a minha força. Entregou-me o Senhor nas mãos daqueles a quem não posso resistir. O Senhor atropelou todos os meus valentes, no meio de mim convocou contra mim uma assembleia para esmagar os meus jovens. O Senhor pisou como num lagar a virgem filha de Judá. Por estas coisas eu ando chorando, os meus olhos se desfazem em águas, porque se afastou de mim o Consolador que devia restaurar a minha alma. Os meus filhos estão assolados, porque prevaleceu o inimigo. Estende, Sião, as tuas mãos, não há quem a console. Mudou o Senhor acerca de Jacó, que lhe fosse inimigos que estão em redor dele. Jerusalém é entre eles como uma mulher imunda. Justo é o Senhor, pois me rebelei contra o seu mandamento. Ouvi, pois, todos os povos e vede a minha dor. As minhas virgens e os meus jovens foram levados para o cativeiro. Chamei os meus amantes, mas eles me enganaram. Os meus sacerdotes e os meus anciões expiraram na noite, expiraram na cidade, enquanto buscavam para si mantimento para restaurarem a sua alma. Olha, Senhor, porque estou angustiado, turbadas estão as minhas entranhas. O meu coração está transtornado dentro de mim, porque gravemente me rebelei. Fora me desfilhou a espada, em casa está a morte. Ouviram que eu suspiro, mas não tenho quem me console. Todos os meus inimigos me souberam do meu mal folgam, porque tu o fizeste. Mas entre
trazendo tu o dia que apregoaste, serão como eu. Venha toda a sua maldade diante de ti, e faze-lhes como me fizeste a mim, por causa de todas as minhas transgressões, porque os meus suspiros são muitos, e o meu coração está desfalecido. Capítulo 2. Jerusalém destruída. Como cobriu o Senhor de nuvens na sua ira a filha de Sião. Derrubou do céu a terra, a glória de Israel, e não se lembrou do escabelo de seus pés no dia da sua ira. Devorou o Senhor todas as moradas de Jacó, e não se apiedou. Derrubou no seu furor as fortalezas da filha de Judá, e abasteceu-as até a terra. Profanou o reino e os seus príncipes. No furor da sua ira cortou toda a força de Israel. Retirou para trás a sua destra de diante do inimigo, e ardeu contra Jacó, como labareda de fogo que consome em redor. Armou o seu arco como inimigo, firmou a sua terra como adversário, e matou tudo que era formoso à vista. Derramou a sua indignação como fogo na fenda da filha de Sião. Tornou-se o Senhor como inimigo, devorou a Israel, devorou a todos os seus palácios, destruiu as suas fortalezas e multiplicou na filha de Judá a lamentação e a tristeza. E arrancou o seu tabernáculo com violência, como se fosse a de uma horta. Destruiu o lugar da sua congregação. O Senhor em Sião pôs em esquecimento a festa solene e o sábado, e na indignação da sua ira rejeitou com desprezo o rei e o sacerdote. Rejeitou o Senhor o seu altar, detestou o seu santuário, entregou na mão do inimigo os muros dos seus palácios. Deram gritos na casa do Senhor como em dia de festa solene. Intentou o Senhor destruir o muro da filha de Sião. Estendeu o cordel sobre ele, não retirou a sua mão destruidora. Fez gemer o antemuro e o muro, estão eles juntamente enfraquecidos. As suas portas caíram por terra. Ele destruiu e quebrou os seus ferrolhos. O seu rei e os seus príncipes estão dentre os gentios, onde não há lei, nem os seus profetas acham visão alguma do Senhor. Estão sentados na terra silenciosos, e os anciãos da ilha e os anciões da filha de Sião lançam pó sobre as suas cabeças, cingiram sacos, as virgens de Jerusalém abaixaram suas cabeças até a terra. Já se consumiram seus olhos com lágrimas, turbadas estão as minhas entranhas, o meu fígado se derramou pela terra por causa do quebrantamento da filha do meu povo, pois desfaleceu o menino e a criança de peito pelas ruas da cidade. Ao desfalecerem como feridos pelas ruas da cidade, ao exalarem as suas almas no regaço de suas mães, perguntam a elas: onde está o trigo e o vinho? Que testemunho te trarei? A quem te compararei, ó filha de Jerusalém? A quem te assemelharei para te consolar, ó virgem filha de Sião? Porque grande como o mar é a tua quebradura, quem te sarará? Os teus profetas saíram para ti, vaidade e loucura, e não manifestaram a sua maldade, para impedirem o teu cativeiro, mas viram para ti cargas vãs e motivos de expulsão. Todos os que passam pelo caminho batem palmas, assobiam e balançam as suas cabeças sobre a filha de Jerusalém, dizendo: é esta cidade que denominavam perfeita em formosura, gozo de toda a terra. Todos os seus inimigos abrem as suas bocas contra ti, assobiam e rangem os dentes e dizem: devoramo-la. Certamente este é o dia que esperávamos, achamo-lo e vimos. Fez o Senhor o que intentou e cumpriu a sua palavra, que ordenou desde os dias da antiguidade. Derrubou e não se apiedou. Fez que o inimigo se alegrasse por sua causa. Exaltou o poder dos teus adversários. O coração deles clamou ao Senhor: ó muralha da filha de Sião, corram as tuas lágrimas como um ribeiro, de dia e de noite. Não te descanso, nem parem as mentiras de teus olhos. Levante e clama de noite no princípio das vinhas. Derrama o teu coração como águas diante da presença do Senhor. Levanta a ele as suas mãos pela vida dos teus filhinhos, que desfalecem de fome à entrada de todas as ruas. Vê, ó Senhor, e considera a quem fizestes assim. Hão de comer as mulheres o fruto de si mesmas? As crianças que trazem no braço, ou matar-se-á no santuário do Senhor, o sacerdote e o profeta, jazem por terra pelas ruas que o moço e o velho, as minhas virgens e os meus jovens vieram a cair à espada. Tu os mataste no dia da tua ira, mataste e não te apiedaste, convocaste os meus temores em redor como num dia de solenidade. Não houve no dia da ira do Senhor quem escapasse, ou ficasse aqueles que eu trouxe nas mãos e sustentei. Os meus inimigos o consumiram. Capítulo 3. O lamento de Jeremias. Eu sou aquele homem que viu a aflição pela vara do seu furor. Ele me guiou e me fez andar em trevas e não na luz. Deveras fez virar e revirar a sua mão contra mim o dia todo. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele. Quebrou os meus ossos. Edificou contra mim e me cercou de fel e trabalho. Assentou-me em lugares tenebrosos como os que estavam mortos há muito. Cercou-me de muralhas e não posso sair. Agravou os meus grilhões. Ainda quando clamo e grito, ele exclui a minha oração.
perdição. Fechou os meus caminhos com pedras lavradas, fez tortuosas as minhas veredas. Fez-se-me como um urso de emboscado, um leão em esconderijo. Desviou os meus caminhos e fez-me em pedaços. Deixou-me assolado. Armou o seu arco e me pôs como alvo e flecha. Fez entrar no meu rins as flechas das suas aljavas. Fui feito um objeto de escárnio para todo o meu povo e a sua canção todo dia. Fartou-me de amarguras, embriagou-me de absinto. Quebrou com cascalho meus dentes, abaixou-me na cinza. Afasta-te da paz a minha alma. Esqueci-me do bem. Então disse eu, já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor, a esperança do profeta. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do fel. Minha alma certamente disto se lembra e se abate dentro de mim. Disto me recordarei da minha mente, por isso esperarei. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Assenta-te solitário e fique em silêncio, porquanto Deus o pôs sobre ele. Ponha a sua boca no pó, talvez ainda haja esperança. Dê à sua face o que fere, parte-se de afronta, pois o Senhor não rejeitará para sempre. Pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza da sua misericórdia, porque não aflige nem entristece de bom grado aos filhos dos homens. Pisar debaixo dos seus pés a todos os presos da terra, perverter o direito do homem perante a face do Altíssimo, subverter ao homem no seu pleito, não ouviria o Senhor? Quem é aquele que diz assim acontece quando o Senhor não mande? Porventura, de boca do Altíssimo não sai tanto o mal como o bem? De que se queixa, pois, o homem vivente? Deixa-se cada um dos seus pecados. Esquadrinhemos os nossos caminhos, provemo-los e voltemos para o Senhor. Levantemos os nossos corações com as mãos para Deus nos céus, dizendo: nós transgredimos e fomos rebeldes, por isso tu não perdoaste. O sofrimento de Jeremias. Cobriste de ira e nos perseguiste, mataste e não perdoaste. Cobriste de nuvens para que não passe a nação a nossa oração. Como escória e fogo, nos puseste no meio dos povos. Todos os nossos inimigos abriram contra nós a sua boca. Temor e laço vieram sobre nós, assolação e destruição. Torrentes de água derramaram os meus olhos por causa da destruição da filha de meu povo. Os meus olhos choram e não cessam, porque não há descanso. Até que o Senhor atente e veja desde os céus. Os meus olhos entristecem a minha alma, por causa de todas as filhas da minha cidade. Como ave me caçam os que sem causa são meus inimigos. Cortaram-me a vida na masmorra e lançaram pedras sobre mim. As águas correm sobre minha cabeça. Eu disse: estou cortado. A oração do profeta. Invoquei o teu nome, Senhor, desde os mais profundos da masmorra. Ouvistes a minha voz, não escondas o teu ouvido ao meu suspiro, ao meu clamor. Tu te aproximaste do dia em que te invoquei. Disseste: não temas. Pleiteaste, Senhor, as causas da minha alma. Remistes a minha vida. Viste, Senhor, a injustiça que me fizeram julgar a minha causa. Ouvistes a sua afronta, Senhor, todos os teus pensamentos contra mim. Os lábios dos que se levantam contra mim e os seus desígnios que são contrários todos os dias. Observa-os ao assentar-se e ao levantar-se. Eu sou a sua música. Tu lhes darás recompensa, Senhor, conforme a obra das suas mãos. Tu lhes darás ânsia de coração, maldição tua sobre eles. Na tua ira os conseguirá e os destruirá debaixo dos céus do Senhor. Capítulo 4. O servo de Jerusalém. Como se escureceu o ouro, como se mudou o ouro puro e bom, como estão espalhadas as pedras do santuário sobre cada rua. Os prédios, os filhos de Sião, avaliados a puro ouro, como são agora reputados por vasos de barro, obra das mãos do oleiro. Até os chacais abaixam o peito, dão de mamar aos seus filhos, mas a filha do meu povo tornou-se cruel como avestruz no deserto. A língua do que mama fica pegada pela sede ao céu da boca. Os meninos pedem pão e ninguém lhe reparte. Os que comiam comidas finas agora desfalecem nas ruas. Os que se criaram em carmesim abrasam monturos, porque a maior é a iniquidade da filha do meu povo do que o pecado de Sodoma, o qual foi subvertido como no momento, sem que mão lhe tocasse. Os seus nobres eram mais puros do que a neve, mais brancos do que o leite, mais vermelhos de cor do que os rubis e mais polidos do que a safira. Mas agora escureceu-se o seu aspecto mais do que o negrume. Não são conhecidos nas ruas, a sua pele se lhes pegou aos ossos, secou-se e tornou-se como um pau. Os mortos à espada foram mais ditosos do que os mortos à fome, porque eles morreram lentamente por
falta dos produtos do campo. As mãos das mulheres compassivas cozeram seus próprios filhos, serviram-lhe de alimento na destruição da filha do meu povo. Deus, o Senhor, cumpriu ao seu furor, derramou o ardor da sua ira e acendeu fogo em Sião, que consumiu os seus fundamentos. Não creram os reis da terra, nem todos os moradores do mundo, que entrasse o adversário e o inimigo pelas portas de Jerusalém. Foi por causa dos pecados dos profetas, das maldades dos seus sacerdotes, que derramaram o sangue dos justos no meio dela. Vagueiam como cegos nas ruas, andam contaminados de sangue, de tal sorte que ninguém pode tocar as suas roupas. Desviai-vos, imundos, gritavam-lhes, desviai-vos, desviai-vos, não toqueis. Quando fugiram, e também quando errantes, diziam-se entre as nações, nunca mais morarão aqui. A face indignada do Senhor os espalhou, ele nunca mais se tornará a olhar para eles. Não respeitam as pessoas dos sacerdotes, nem se compadece dos velhos. Os nossos olhos desfaleceram esperando o nosso vão socorro. Olhávamos atentamente para uma nação que não nos podia livrar. Espiaram os nossos olhos, os nossos passos, de maneira que não podia andar pelas ruas. Está chegando o nosso fim. Estão cumpridos os nossos dias, porque é vindo o nosso fim. Os nossos perseguidores foram mais ligeiros do que as águias dos céus. Sobre os montes nos perseguiram, no deserto nos armaram ciladas. O fôlego das nossas urinas, o ungido do penhor, foi preso nas suas covas. Dele dizíamos, debaixo da sua sombra viveremos entre as nações. Regozija-te e alegra-te, ó filha de Edom, que habita na terra de Uz. O cálice passará também para ti, embebedar-te-ás e te descobrirás. O castigo da tua maldade está consumado, ó filha de Sião. Ele nunca mais te levará para o cativeiro. Ele visitará a sua maldade, ó filha de Edom. Descobrirá os teus pecados. Capítulo 5, a súplica intercessória. Lembra-te, Senhor, do que nos tem sucedido. Considera e olha o nosso próprio. A nossa herdade passou a estrangeiros e as nossas casas a forasteiros. Órfãos somos sem pai, nossa mãe são como viúvas. A nossa água por dinheiro a bebemos, por preço vem a nossa lenha. Os nossos perseguidores estão sobre os nossos pescoços. Estamos cansados e não temos descanso. Aos egípcios e aos assírios estendemos as mãos para nos fortalecer de pão. Nossos pais pecaram e já não existem, e nós levamos as suas maldades. Servos dominam sobre nós, ninguém há que nos livre da sua mão. Com perigo de nossas vidas trazemos o nosso pão, por causa da espada do ferro, do deserto. Nossa pele se queimou como um forno, por causa do ardor da fome. Fortemente forçaram as mulheres em Sião, as virgens nas cidades de Judá. Os príncipes foram enforcados pelas mãos deles, as faces dos velhos não foram reverenciadas. Os jovens obrigaram a roer, e os meninos caíram debaixo das cargas de lenha. Os velhos já não estão mais à porta, e os jovens já deixaram a sua música. Cessou o gozo de nosso coração, converteu-se em lamentação. A nossa dança caiu a coroa da nossa cabeça. Ai de nós, porque pecamos. Por isso desmaiou o nosso coração, por isso se escureceram os nossos olhos. Pelo monte de Sião, que está assolado, andam as raposas. Tu, Senhor, permaneces eternamente, e o teu trono subsiste de geração em geração. Por que te esquecerias de nós para sempre? Por que nos desampararias por tanto tempo? Converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes, mas tu nos rejeitaste totalmente. Tu estás muito enfurecido contra nós. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar? Deus eterno e Pai, Todo-Poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo eu oro. Abençoa, Senhor, a cada irmão e irmã que entrou nesse canal para acompanhar a leitura da Bíblia Sagrada. Cobre-nos, Senhor, com sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo e livra-nos de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Este é o canal Porta Estreita, um canal criado para levar ao conhecimento a palavra de Deus através da leitura da Bíblia Sagrada. Obrigado a cada irmão e irmã que entrou neste canal para acompanhar a leitura da palavra. Deus os abençoe. Amém. Glória a Deus. Aleluia.